Cara, que ele nessa escola, né? O aluno que mais ouve, ele é infantil, né? E aí? Qual o processo? Agora tem que ser. Buenos dias, Senhor. Tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto polêmico, hein? Vai ser legal. Qual foi a vida do Márcio? Vamos orar para ela, hein? Amém. Amém. Boa base. Hein? Base. Beleza? Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre evolucionismo ou criacionismo. Que raio de bichos são esses, né? Ora, pois, né? Você é evolucionista ou você é um criacionista? Então, para a gente entender um pouquinho, a gente vai ter que ler bastante hoje, tá? Só que assim, ó, é bom todo mundo prestar atenção. Vai ter Gênesis, capítulo 1. Cadê? Quem vai ler? Quem vai ler? Número 1. Gênesis 1. Quer ler? Deixa eu ler. É o quê? Gênesis. Vamos ver se tá ali. Em nome de Jesus. Só que lê alto, lê alto. Gênesis o quê? 1. Gênesis, nossa. Gênesis o quê? Gênesis o quê? Gênesis o quê? 1. Ai, velho. Inteiro. Inglês, estudar. É, porque é inglês. Gênesis o quê? Ai, Jesus. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento dos céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus de terra, e ao ajuntamento de águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazer separação entre dia e noite, e sejam eles por sinais para estações de dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governar em dia e à noite, fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem as águas de enxames de seres viventes e ponem as aves sobre as terras, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as águas segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a água dos mares e da terra, e se multipliquem as águas. Houve tarde e manhã o quinto dia. E disse também Deus: produz a
serem viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie assim se fez. E fez Deus os homens, os animais selváticos, segundo as suas espécies, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também, presta atenção nisso. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, e isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves, e a todos os répteis, em que há fôlego de vida, toda a erva verde, que lhe é para mantimento, assim se fez. Viu Deus que tudo o que fizera, eis que era muito bom, e houve tarde e manhã, o sexto dia. Capítulo 2 diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia, e de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Beleza? E aí? Você vê? E aí, galera? É que eu estava no outro mundo aqui, ó. Eu voltei agora. Eu acabei de ler o processo de criação. Esse processo de criação ele foi feito em quanto tempo? 7 dias, ok? Quando a gente diz dia, um dia tem quantas horas? O que eu vou falar aqui é mais ou menos assim, é uma interpretação. Pode ser que outras pessoas discordem do que eu vou falar aqui. Pode ser que todo mundo que esteja aqui não concorde. Pode ser que um de vocês não concorde. Por quê? É interpretação. A gente tem que ir sempre à luz da palavra. A gente tem que ir lá no hebraico. Por quê? Porque o livro de Gênesis ele foi escrito em hebraico e uma parte aramaica. Então você tem que entender o que está escrito lá. E aqui a gente está falando sobre dias. O mundo foi criado em 7 dias, ou traduzindo, em 7 tempos. Não necessariamente a gente pode entender que são 24 horas que Deus criou tudo, mas um tempo. Porque no hebraico, a palavra tempo, ela significa dia, dimensão. Então, assim, é um pouco complicado quando a gente olha na ótica brasileira, vamos falar assim, porque a gente conhece o tempo como 24 horas, o tempo de uma semana. E aqui você vê que vem a palavra dia. Mas o que é interessante é que até o momento a gente ouviu falar de Adão e Eva, em algum texto que eu li eu citei Adão e Eva. Capítulo 2, versículo 4 diz sobre a formação do homem. Então a gente, antes de entrar nesse conceito de homem, a gente vai falar um pouquinho sobre evolucionismo e criacionismo. Isso eu quero discutir. O que é o conceito, o que é o conceito do evolucionismo? Eles acreditam que a Terra foi criada, o mundo, o universo foi criado com princípios científicos. Eles não acreditam que Deus criou. Bom, eles acreditam na teoria do Big Bang. Então, assim, foi uma explosão, pum! Quem assiste Big Bang Theory sabe o que é isso, né? No começo eles falam. Então, assim, através de uma explosão, as coisas começaram a se realizar, a se materializar. Já quem é criacionista acredita na criação, acredita que Deus criou o mundo. Tá? Então, para isso, vou passar um vídeo bem rapidez aqui.
Você sabe o que é? A gente está enxergando, né? Se por acaso a gente falar assim, você não é tão bonito, não assusta, porque antes ela achava todo mundo lindo. Todo mundo era um bobo assim, para me enxergar. E ela ia na Betel e ela achava essas lindas. Cara, chegou um ponto que ela falou assim, gente, é muito lindo esse lugar. Então, muitas vezes, o lugar, a igreja bonita, o conceito de igreja é bonito, não? Mas eu entendi. Agora eu até falei para ela na sexta, para ela ir até a Betel e confirmar se a bênção é a mesma. Se era lá mesmo, às vezes era outra igreja. Às vezes ela tem igreja na missão. Às vezes ela entrou na igreja católica lá em Santana, lá em Getúlio, não. Não sei como é. Vai que soltar isso lá. Gente, mas o que importa é que a bênção eu estou enxergando a minha irmã também. Quem tem umas Bíblias de capa dura? Menina, certo?
Imagina, vai comer. Não, vai comer nada. Olha aí, eu não sei se está de aventura. Agora a gente tomou banho. A gente vem. Fica suave. Tudo isso daí é atum, né? É pizza, né? Churrasco. Cada demonstra aqui no cinema a fala errada, né? Então cada ele mais diferenciou. Bancada, essa bancada. Bom, a gente acabou de ver aí os princípios e as diferenças de evolução e criação. Isso é um tema que é debatido mundialmente entre pessoas que são PhDs no assunto. Eu estava assistindo alguns vídeos onde a gente vê as pessoas debatendo e comprovando cientificamente que a criação do mundo não foi feita de acordo com o que está em Gênesis. Por quê? Porque são as pessoas que acreditam nesse processo de evolução. E porém, nós vemos pessoas, principalmente teólogos formados, que eles têm um conceito e eles conseguem comprovar através das escrituras de tudo o que foi criado, o que existe hoje, veio através das mãos de Deus. Porque um termo interessante aqui, que quando a gente diz assim, no princípio criou Deus o céu e a terra, e aí a gente vê que esse conceito, essa frase, ela se multiplica durante esses 6 tempos, esses 6 dias, porque a palavra diz assim, e Deus criou, Deus disse, haja luz. O que é esse Deus disse e a ordenança de Deus?
significa, em hebraico, a mesma coisa, criação. Então, assim, o conceito em hebraico significa Deus criou através da boca dele. Ele não precisava de ninguém, porque aquilo que Deus falava se materializava do jeito que as coisas foram criadas, né? Até a gente não vai ter tempo de abrir em Salmos, mas o que eu acredito aqui que seja um conceito, vamos entender assim. Logo no começo da aula eu disse assim, ó, há coisas que a gente vai debater aqui nesses 20 minutos que nem todo mundo aqui vai acreditar. Porque se você perguntar para uma pessoa, por exemplo, meu avô morreu com 94 anos, e se você falar para ele que você colocava no fax, no papel, e saía no Japão, ele não acreditava. Ele morreu não acreditando nisso. Eu lembro que meu pai debatia com ele, falou, mentira, como que você vai passar um papel aqui e vai sair lá do outro lado? Não existe, né? Gente, vocês acreditam? É uma loucura isso daí. Não, eu vou passar um e-mail, e esse e-mail vai sair daqui, não tem cabo nenhum, vai via o 4G e vai chegar lá do outro lado. Como que a gente acredita nas coisas dessas? Você vê saindo assim o e-mail da sua máquina? A gente não vê. Existem coisas que a gente tem que ter um sentido, tato para essas coisas. E quando a gente fala de evolução e criação, vai da sua percepção, vai do seu intelecto, do seu entendimento. É uma coisa que você vai ter que pôr a caixão para funcionar. Porque a criação está voltada diretamente à fé. É fé. Como que você vai comprovar? Quem assistiu aí Deus não está morto? Como que o cara explica? Ali era bem isso. Era bem essa situação. Se olhar ali o conceito, prova para mim que Deus existe e que Ele está vivo. Como que você vai comprovar? Então, a gente vai fazer uma oração. Senhor Deus, meu Pai, ouviu? Ele está vivo. Meu Pai. Tá vendo? Ele está vivo. Tá, me prova. Então, quando a gente fala de criação, a gente está indo com fé. Só que, agora é assim, não é teologia, não é o conceito batista, não é o conceito da Igreja Batista da Fé, é o conceito marciano. O conceito marciano. Ó, está gravando? Conceito marciano, Márcio. Não vai falar, não é. É o Márcio. Eu acredito que o processo de criação e evolução eles acontecendo juntos. Conceito meu. Por quê? Porque Deus disse, e no princípio criou Deus céus e terra. Quando? Aconteceu o céu e a terra. Pode ter tido um tempo, porque o hebraico permite isso. O hebraico não diz que é tempo de 24 horas. É tempo. Se o processo de evolução, a evolução acredita que foi o Big Bang. Certo? O que é o Big Bang? O que é o Big Bang? Vocês entendem aí? Um programa que eles chamam Sheldon Cooper. É louco, né? Mas como que aconteceu o Big Bang? Só para quem estudou, vamos lá. Pegaram os atores, e ensaiaram. Eu gostei. Depois ela resfriou. A bactéria surgiu primeiro, depois o eu quero que a bactéria
Poxa, se eles acreditam que foi uma faísca, né? O que aconteceu? É engraçado que a faísca é do universo, né? Aconteceu uma faísca, Mas na verdade o universo não estava convertido. Aí quando explodiu esse isso, e de acordo com a teoria também, daqui a um tempo ele vai voltar a servir. Ai, gente, depois eu isso. Você vai comer o universo? Gil, seu biotype. Principalmente pelo Shrek. Aí o anedota vai ser antes da Gislaine e depois da Gislaine. E aí vai estar assim, Gênesis e a Gislaine comeu o universo. E aí começa tudo de novo. Mas o que é louco, o que eu penso é o seguinte, eles querem, quando eu digo eles, são as pessoas que querem debater o criacionismo e a evolução. Eu conversei muito outro dia com o Wesley sobre isso, a gente ficou acho que umas 2 horas. A pergunta é, como você prova a criação dos dois? Tirando a irmã, sem consultar os universitários. Como que a gente aqui, como que você explica, como que você compra? Eu tenho um vídeo. Não tem vídeo. Entrevista com o Radão. Por isso que eu falo, é um processo que não dá para discutir. Eu acho que é um processo que, se você começar a discutir, conclusão, não vai levar a lugar nenhum. Você pode até, a pessoa pode até vir a concordar com você. É verdade, de acordo com os seus argumentos. Mas o seu argumento não está comprovando. Não serviria para ir no tribunal. Por exemplo, você vai no tribunal e o juiz fala, cadê a prova? Então a prova, assim, ó, fecha os olhos aí para começar a falar. Vai pensando, vai mentindo. Pensa aí. Então, assim, esse processo é um processo muito complexo. E eu acho que assim, é um assunto que eu pensei em trazer para a gente entender, porque se a gente lê, eu estava falando com o Gabriel essa semana e o Gabriel está lendo as Crônicas de Nárnia. E as Crônicas de Nárnia, o primeiro livro, que é o Sobrinho do Mago, ele fala sobre quem já leu o Sobrinho do Mago aí? Louco, não é? O Sobrinho do Mago conta a criação. Como que foi criado lá? Você lembra? Aslan ia andando. E era sangue, e ele falava, o giro dele fazia as coisas acontecerem. E a gente começou a falar sobre isso outro dia. E eu falei assim, cara, para você entender isso, você tem que ir lá no mais profundo, cara. Você tem que voltar para a Bíblia e entender Gênesis. Por isso que o Lewis, quando ele escreveu o Nárnia, ele seguiu a ordem que estava na Bíblia. Só que ele trouxe isso como uma alegoria. Então assim, só que ele não deixou de ter os princípios. Tudo veio através de Deus. Tudo veio através dele, do Espírito Santo, de Jesus. Os 3 estavam lá. João capítulo 1, versículo 1 diz isso. Que Jesus era Deus, ele estava com Deus e tudo foi criado através dele. Então assim, aqui a gente vê esse processo. Se o mundo aconteceu de uma explosão, não sei. A explosão pode ter sido ocasionada no momento que Deus falou assim, haja luz. Foi Gênesis 1, que a gente vê isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se Deus criou, Ele tirou de alguma coisa, Ele fez alguma coisa para gerar alguma coisa. Então assim, pode ser essa teoria, por isso que eu nunca vou contra. Não que eu concorde, eu não concordo com o evolucionismo. Não concordo. Eu acredito no criacionismo, mas eu não posso descartar a ciência também. Por exemplo, o homem, quem aqui aprendeu na escola que o homem é o descendente dos primatas? Quem aqui já aprendeu isso? Todo mundo, né? Vocês concordam? Quem aqui concorda com isso? Gente, é mais ou menos. Seria O segundo é para você entender o que aconteceu aqui é mais ou menos isso. Aqui fundou o Corinthians, aqui chegou o tricolor. Entendeu?
Gênesis 2. Gente, não tinha, não sei. 2,15. Quem pode ler? De 15 a 17. Pode ler, por favor. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: fruto da árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres morrerás. Então, Gênesis 2, a palavra fala que Deus pegou o homem e colocou ele no jardim do Éden. Ok? E a gente vê aqui em Gênesis 1, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais que estão na terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem e a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher nos criou. Se você olhar na sua Bíblia, a gente só vai falar de Eva em capítulo 2, versículo 18. Aí, no versículo 18 em diante, até o 25, a gente vê a história de Eva, que Deus pegou Adão, colocou Adão e tirou a costela dele, e através dessa costela ele formou a Eva. Só que a pergunta que não quer calar, vamos entender aqui o processo então, da formação do homem. A gente está lendo Gênesis capítulo 1, correto? O que o Lucas acabou de ler é Gênesis 2,15. Se em 2,15 está falando Deus da história de Adão e a história de Eva ainda vai vir à frente, o que significa isso daqui? O que vocês entendem? Em detalhes, homem e mulher Deus criou. O homem foi criado, o homem e a mulher foram criados em Gênesis 1. A primeira menção de Adão, ela vem aparecer em Gênesis 2. A mulher já veio evoluída e o homem evoluiu. Você é o contrário. Ó, eu pensei assim, eu pensei nela. Mas, né, o que vocês imaginam a respeito disso? E aí, aquele homem e aquela mulher de Gênesis 1. Quem acredita? Vocês acreditam que esse homem e mulher seria Adão e Eva? Ah, não, tem prova? Não é assim na escola? Então, isso aqui a palavra fala num parágrafo só. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher nos criou. Ele criou dois, não sabia que o nome ia dar ainda. Ou ele entendeu que a mulher era o alto bicho. Então assim, fica aí. Deixa ele. Vai comendo do fruto da terra. Por isso que Deus falou: e comerás tudo gizoeteiros na árvore. Porque se deixasse, eu comia até a árvore. Eu comia o fruto da árvore. Não, essa mulher Então, dá mesmo. assim. Só pra gente entender, ó, galera, o que a Thalita colocou, isso é importante, aconteceu nessa ordem, aconteceu dessa forma. Olha que interessante que eu vou mostrar pra vocês. Estava eu No jardim do Éden. andando pelo Éden. Fica aí, rapaz. Isso. É que tá ruim, né? Ó, cadê? Isso daqui é um artigo. Isso daqui foi o ano passado, tá? Dia 7 de novembro de 2014, a meio-dia e 47, eu estava no meu horário de almoço no site da Terra
E eu achei essa aqui, ó. Fóssil comprova que humanos tiveram relações com Neandertais. Neandertais era holandês? Não. Vamos voltar aqui. Ó. Homo sapiens, prazer, somos nós. Neandertal tá aqui, ó. São Paulino. Tá vendo? Vai, você sabe ser Paulo. Aí, ó. Só brincando. Então, e aí aqui fala, ó, estudos anteriores afirmam que os primeiros humanos que deixaram a África e foram rumo à Europa tiveram contato com essa outra espécie. E agora a suposição foi confirmada. E aqui eles até colocam o fóssil aqui, ó. Gente, obrigado por ter explicado. E aqui embaixo eles colocam até explicando que eles conseguiram extrair o DNA e blá blá blá. Então, assim, isso comprova essa teoria que existiu, por exemplo, essa evolução. E aí eu fico pensando, tá? Por isso que eu falo que é conceitos marcianos, não é um conceito eclesiástico, não é um conceito. Mas assim, é uma coisa a se pensar, por isso que eu trouxe até esse assunto. É um assunto que a gente poderia debater mais tempo, a gente já vai até encerrar. Mas muito interessante. Se Deus criou homem e mulher, está dizendo aqui, não Adão e Eva vem depois, podemos pensar que Deus criou homem e mulher, e depois Deus formou o primeiro homem, que é Adão, o Homo sapiens. Porque é o seguinte, se você for mais para frente, quando Caim ele é expulso do jardim do Éden, ele vai para onde? Quem sabe? Para onde que Caim vai morar? Vai vir esse conceito. Sabe que foi isso? Ele vai falar de novo. Ó, Gênesis 4, versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do seu irmão clama na terra a mim. E agora, pois, é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber as tuas mãos e o sangue do teu irmão. E quando lavrares o solo, não te dará a ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, e já não posso suportá-lo. E eis que hoje me lanças na face da terra, e na tua presença eles esconder-me. E serei fugitivo e errante pela terra. E quem comigo se encontrar me matará. Quem comigo, vamos ler de novo, versículo 14. Quem comigo se encontrar me matará. A gente está falando de quem aqui? Caim. Abel morreu. Adão e Eva. Quem vai encontrar ele? E Caim casa com uma mulher. Então, está aqui, ó. Se você continuar no versículo. Então, assim, não estou afirmando nada. Eu aprendi isso com o Gerson logo quando eu cheguei aqui na igreja. Então, assim, eu não afirmo, mas é um conceito. Vamos pensar nisso. A gente não vai deixar de ser crente, mas a gente tem que entender que se existiu homem e mulher, se existiu isso daqui, né, que a ciência fala, será que realmente poderia ser isso? Os homens seriam ainda neandertais e Caim, Abel, Adão, Eva, e daí para frente são Homo sapiens, porque eles são criados, formados de acordo com a imagem de Deus, porque é um processo de formação. Então, assim, você vê como que é um assunto delicado para se falar? Não, eu quero dizer que o primeiro homem era Adão e Eva. Sim, eu concordo. Partindo do princípio que eu posso falar que Adão e Eva eram Homo sapiens. Porque você vê aqui, ó, a Bíblia não fala sobre o homem de Neandertal, e muito menos para os de trás. Por quê? Por que vocês acham que a Bíblia não fala dessas espécies que ficaram para trás? Porque o povo da época, o povo que foi para quem foi escrito em Gênesis, é um povo que seguia muita mitologia. Se Deus falasse, ó, veio uma bactéria, não sei o quê, explicasse o processo de evolução, talvez as pessoas da época não acreditariam ou não entenderiam. Naquela época, tinha gente que acreditava em Zeus e achava que Zeus
e tinha as lendas contadas. Se a gente vê o livro de Gênesis, é formado, o texto é escrito como se fosse uma lenda escrita, como se fosse uma mitologia. Não que seja uma lenda, que é mentira, mas a forma com que ele foi escrita, a parte que repete as frases de Deus criou, Deus viu que era bom, era como se fosse um texto escrito da época. Sim. Eu acredito, porque assim, se hoje Deus chegasse para nós aqui, ou melhor, para um de nós, e Ele falasse o futuro daqui 5.000 anos, e Ele começasse a falar que não te mostra, como que você vai conseguir escrever? Vamos pensar em João. Deus pega João e entrega para ele a visão do Apocalipse. E ele fala, olha, as pessoas tinham marca na festa, as pessoas elas... Imagina o cara dentro de uma gruta na ilha de Patmos, escrevendo sobre relógio, sobre celular, nanotecnologia, sobre futuro, sobre automóvel. O cara estava de jegue, gente. O máximo que ele podia era subir um burrinho. Vou daqui, ele foi um burrinho. O cara vê um carro, gente. Uma moto, vamos pensar numa moto. O cara vendo, Deus falando para ele, anota aí, ó. Era um ser que tinha uma roda que girava. O cara fala, um jegue com roda. É difícil cumprir PS, corta no seu lado. Então assim, olha como que o negócio, o processo é complexo para você discutir. Imagina você pegar aqui, agora, a gente está falando de hoje, com todo o conceito e inteligência que Deus nos deu, e a gente conseguiu evoluir essa nossa inteligência, a gente está falando daqui para o futuro. E se a gente pegar Adão e Eva e escrever e falar para eles, anota o passado. Aí eu entendo o seguinte, não interessa o que foi no passado. O que é importante é daqui para frente. O passado é do passado. A gente tem que se preocupar aqui com aquilo que Deus fez. O plano de salvação veio através de um homo sapiens, através de Adão e Eva. Foi por causa de Adão que o pecado entrou. Foi por causa de Adão que todo esse processo de destruição que consome o homem deu início. Então isso é o processo. Aí a gente fica assim, o que é certo? Evolução na escola. A gente fica muito, na escola a professora falou que o homem foi criado no geminho. E tem gente que se ofende. E eu falo, mas isso importa. Ontem, né, a gente estava falando isso, né? A gente estava lá no passeio da Pérea. E na volta a gente estava falando assim, o que é importante? Não é como as coisas são feitas, mas em qual propósito as coisas são feitas. O que adianta você conhecer toda a ciência, você conhecer toda a Bíblia, você conhecer todos os conceitos e você não tiver amor? Você concorda? A gente falou isso ontem, né, Aline? Eu falei, Aline, eu estava falando com uma pessoa. O que adianta você saber como os anjos falam? O que adianta você saber todos os idiomas dessa terra? Você conhecer a Bíblia de capa a capa, saber todos os versículos, e você não ama o próximo. Então assim, esse é um conceito que a gente tem que pensar. Isso é o que Paulo deixou escrito. Sem amor, de nada vai explicar. Sem amor, de nada acontecerá. Então assim, para mim, resumindo, o que eu acredito que no processo de evolução é isso aí. Esse é o processo de evolução. Então assim, eu acredito que não importa como você chegou aqui. O que importa é como você vai se prostrar diante dessa situação. É como que você, esse processo, se você foi criado ou se você foi atrás de uma evolução, não importa. O que importa é quem você é hoje, o que você pensa em ser, em fazer, em realizar. Então, isso é o que eu quero deixar para vocês. Porque são perguntas que muitas vezes a gente não vai ter resposta. A gente pode sentar com o pastor Joel e ele dar uma aula para nós. Só que assim, ele estava lá no processo? Não. Tirando a irmã Luiz. Não vai, ela não vai. Mas de resto, desculpa, Luizinho, te amo. Vamos pegar a mão aqui. Mas chama. Ela tá chamando a mão. Mas assim, eu penso, não vale a pena discutir. A gente vê muitos assuntos assim. O que você compreende de Apocalipse? Não sei. É algo teu.
Eu lembro que eu vinha para as aulas aqui no começo, uns 2 anos atrás, e eu lembro que você estava aqui, o Gerson pegou uma época da aula de Apocalipse, e ele falava, gente, minha opinião, eu penso nisso. Não, mas o dragão, não, cara, minha opinião. O dragão ia só sair de casa, não era ele, não. Então, esse é o processo. Mas beleza, gente. Agora, só para encerrar. Ai, cara. Oh, meu Deus, é isso. O mouse só, gente. Você é doido. Aqui é um projeto, né? Porque são os Neandertais chegando a ser lançados. Então, esse foi o passeio de obra, eu queria ter separado, não deu tempo, mas a gente zoou.